Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e hoje temos um episódio especial. Como ontem foi feriado, mais especificamente foi o 25 de Abril, eu decidi dedicar este episódio a esta data. Para aqueles que devem estar a pensar, mas Mariana, o teu podcast é dedicado a livros. Por que chamar a política à baila? É verdade, eu posso ter invadido um pouco aqui o território das minhas amigas Bianca e Juliana, do Podemos Descomplicar, mas malta, se forem ver bem, tudo o que nós fazemos na nossa vida envolve política, incluindo a nossa vida como leitores. Por isso, este tema faz todo o sentido, especialmente no momento em que o nosso país está em torno de algumas polémicas. Sim, malta, eu vou falar do livro do Passos Coelho, por isso agarra-te bem, senta, traz a pipoca, mas calma, que ainda não é já. Então, primeiro temos de fazer isto como deve ser, não é verdade? Eu estou-me a alongar um bocadinho nesta introdução, mas pronto. Por isso, vamos assim para uma breve explicação do que é viver num período de ditadura e o que é que foi o 25 de Abril. Então, até o dia 25 de abril de 1964, Portugal vivia perante um regime de ditadura. E isto é, assim por palavras simples, a gente basicamente não podia fazer nada. É basicamente isto. Imaginem, nós leitores não podíamos ler o que nos apetecia, porque em Portugal existia uma coisa chamada censura ou lápis azul. Ou seja, não eram todos os títulos estrangeiros que entravam aqui, e até os nacionais eram todos revistos antes de serem publicados. E não é aquela revisão que se faz aos erros ortográficos como se soube hoje em dia, não. Era uma revisão dedicada aos temas do livro. Por exemplo, se aquele livro falasse de um tema que o Estado considerasse polémico, aquela frase ou aquele capítulo não entravam. Mas pronto, isto só para dizer que as temáticas que se podia ler na época, talvez, em vez de uns enemy to lovers, tinha este de, se calhar, como ser uma esposa de família. Nos de mistério, só se falassem da religião ou da pátria, mas não podia existir polémicas, ou seja, tinha de ser um mistério muito, muito simples. Por isso, há fãs de Colin Hoover, Taylor Jenkins Reid, nenhuma dessas entrava aqui. E é aqui, precisamente, que a malta começa a panicar e a dizer: o quê? Também não podíamos reunir mais de 3 pessoas, por isso acabou os clubes do livro. Por exemplo, se mais de 3 pessoas se juntassem num café, eu acho que até nem é mais de 3 pessoas, acho que sim. Se mais de 2 pessoas se juntassem num café a falar livremente sobre o livro que leram, ou até um assunto sobre o Estado, como por exemplo aquelas típicas conversas de café que todos nós temos quando estamos sentados com amigos e de repente, olha, li o não sei das quantas, achei que o livro está mal escrito, ou olha, gostei bastante do livro. Estas conversas não podiam acontecer, a não ser que fosse para falar, neste caso, como eu já disse, dos assuntos anteriores, livros e assuntos de livros que fossem falados através da religião, pátria, ou então, no caso das mulheres, como é o meu caso, né? Sobre ser dona de casa. E ainda assim os assuntos que nós não podíamos falar assim tão abertamente do Estado nem da religião. Tinha de ser falado consoante aquilo que o Estado concordava. Ou seja, as ideias que nós podíamos falar eram as ideias do Estado. Ou seja, eu não podia dizer livremente que não gostava do meu Estado ou que aquilo é tudo um bando de corruptos que anda lá só a papaguear, como nós ouvimos os mais velhos. Isto não podia acontecer de todo. Porquê? Porque existia uma coisa chamada PIDE, que tinha o quê? Agentes infiltrados. E então, conclusão, se eu estivesse numa mesa de café a falar, sei lá, com vocês e tivesse mais uma pessoa connosco e na outra mesa tivesse um agente da PIDE infiltrado e nós estivéssemos a falar, por exemplo, de uma nova medida que o governo tomou, que seria, sei lá, uma medida da altura, porque agora são medidas assim mais modernas. Mas pronto, uma medida que o governo decidiu tomar e que nós não concordávamos. E que pensámos, olha, não concordo nada com esta medida, não faz qualquer sentido. Malta, isto era meio caminho andado para a gente ir para o Xilindró.
era assim uma pequena visita à esquadra e não era aquelas visitas que a gente... Quer dizer, eu nunca fiz. Quem for preso, diga-me como é que isto é. Mas, quem for preso não, quem já foi preso, diga-me como é que é. As visitas que se faziam na esquadra não era tipo a identificação, tirar se calhar a foto, deixar o registro da ocorrência, ou no caso mesmo de ficarmos lá dentro da esquadra à espera de decisão de tribunal. Não! Ir para... E ser preso por causa de atentado à política e ao Estado tínhamos uma salinha VIP, onde tínhamos mais agentes da PIDE, que tratavam-nos do sebo. Como é que a gente pode... Não era bem... Pronto, eles tratavam-nos um bocado do sebo. Porquê? Porque eles faziam várias torturas, seja elas físicas e psicológicas, para tentarem descobrir se nós fazíamos parte de algum grupo que queria derrubar o Estado, porque é que estávamos a dizer aquilo àquela hora, porque é que não concordávamos, e que nós devíamos estar com duas palas nos olhos, tipo, o teu Estado defende isto, tu tens de concordar obrigatoriamente. E era assim que a gente vivia. Até lá está. Até ao dia 25 de Abril, em que comemorou-se ontem os 50 anos, ou seja, há 50 anos, um grupo de militares liderado por Salgueiro Maia deram o basta e fizeram-se ouvir numa revolução por Lisboa que ficou marcada para a história do nosso país e que não deve de facto ser mesmo esquecida. Eu acho que atualmente eu sinto que as pessoas tipo, ok, é feriado, é 25 de Abril, sabemos que é o dia da liberdade, mas esta história de facto eu acho que muitas pessoas não a sabem, pelo menos o que é que aconteceu exatamente naquele dia, como é que aquilo foi feito. E acho que cada vez mais perdemos a noção de como é que era o mundo antes deste dia. Eu pelo menos falo que eu desde criança, que esta data fascina-me bastante. Pronto, nós temos muitos feriados, de facto é muito giro, a malta fica em casa, não vai trabalhar, nem estudar, ficamos em casa, podemos ir, neste caso como agora até está calor, podemos ir à praia, ficar em casa a ler um livro, ou ler um livro no jardim, pronto, fazer uma mil e uma panóplia de coisas que a malta adora quando está em casa e não tem preocupações nenhumas. No meu caso não, que sou estudante, então as preocupações são sempre 24 horas a 24 horas. Pronto, voltando onde eu estava. Eu desde criança, que esta data sempre não digo que me chamou a atenção, mas que sempre me senti, sei lá, um sentimento de união e de força. Sentia dentro de mim algo assim. Quando ouvia a história, sentia um grande fascínio para saber mais. Como é que aconteceu? Como assim? Eu lembro, pronto, que a minha mãe, na altura, quando eu era criança, como é que se explica a uma criança, que houve um golpe de Estado perante um regime ditatorial. Não vamos dizer isto, não. Quer saber que olhar para nós parece coisa da Google quando está-se à internet. Assim, a rodar, a rodar. O que é que a minha mãe me explicou? Minha mãe disse-me simplesmente que existia um homem que era o Salazar era o Presidente da República, ele tinha umas medidas muito, muito fortes. A minha mãe até dava um exemplo na altura de que a Coca-Cola não podia entrar em Portugal, o que é estranho, porque eu nem sequer gosto de Coca-Cola. É verdade, foi por isso que eu fiz este episódio. Ok, voltando então. Mas é um bocado complicado, se formos ver na minha geração explicares, que nós não tínhamos liberdade para fazer as coisas. E às vezes, como muitas vezes eu percebo, as pessoas, como nasceram numa altura em que tinham liberdade, parece que sentem que os direitos de poderem falar o que lhes apetecer na internet, nas ruas, poderem, ou seja, ter a liberdade inteira de fazerem o que bem entenderem, claro, dentro dos limites das regras do Estado, né? Ninguém vai aqui cometer crimes. Mas aquela liberdade de podermos fazer aquilo que nos apetecer e dizer o que nos apetecer, eu acho que é muito complicado as pessoas perceberem que isto há 50 anos não era possível. E não está assim tão longe. 50 anos não é assim muito, malta. E por isso às vezes fico preocupada porque olho para pessoas da minha idade, eu pelo menos não faço ideia como é que era não ter liberdade, mas tenho a consciência de que aquelas pessoas lutaram naquele dia e que cabe-me a mim continuar que as coisas que lutaram naquele dia continuem-se a manter e continuem-se assim, que nunca mais voltemos para trás. E eu acho que às vezes existe malta da minha idade que não percebe isso. E para quem está a pensar, mas ela está só a dizer minha idade, que idade é que ela tem? Ok, malta, tenho 20 anos. Pronto. Há malta de 20 anos que eu sinto que está-se um bocado meio a cagar para a cena, especialmente no que toca à política. Sinto que eles estão tipo, caguei, tipo, simplesmente não quero saber. Ou então vão tipo votar
e nem sequer sabem no que é que vão votar se calhar em partidos que falam em discursos que dizem exatamente aquilo que eles querem, mas atenção, foi assim que Salazar chegou ao poder. Só para avisar que Salazar chegou ao poder a dizer exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Mas pronto, eu acho este feriado muito importante e especialmente levo muito na minha cabeça a frase que a minha professora de História me dizia sempre, quase entre as aulas ela repetia esta frase, que era: nós aprendemos a História para não repeti-la. Um beijinho para a minha professora de História, a Maria João Neves. Beijinho. Mas pronto, eu acho que é muito a base do 25 de Abril para mim é saber mais deste dia. Porquê é que este dia aconteceu? O que é que aconteceu antes disto tudo? O que é que levou naquele dia aqueles militares juntarem-se todos para fazer aquilo? E eu cada vez mais interesso-me por isso, tanto que vejo em filmes, leio livros sobre isso. Sempre foi um assunto que me fascinou bastante. Mas pronto, estou-me aqui a alongar um bocado na explicação, por isso agora vamos para as polémicas, não é verdade? Vamos lá então ao dito livro do Passos Coelho, que eu vou fazer só uma breve análise. Escrito por linhas tortas. Primeiramente, este tema caiu que nem uma luva esta semana. Foi também um dos motivos que me levou a querer fazer este episódio especial. Eu, quando vi que este livro foi lançado, fiquei de queixo caído, literalmente. Porque tudo o que ele fala resume aqueles anos de ditadura. E atenção, isto não é a minha opinião. Basta olharem para os discursos de Salazar e os pequenos trechos do livro e verão que são muito, mas mesmo muito semelhantes. E fico a pensar, como raio é que uma editora deixou que isto passasse para a frente? A que ponto é que o lucro vale mais que os direitos e princípios básicos de uma sociedade? Obviamente que este livro não caiu nada bem na comunidade literária, né? Começou tudo assim, como é que é possível? E por aí fora. Começou tudo a pensar, como? Tipo, literalmente, os minutos todos que eu estive aqui a falar sobre o que é que foi antes do dia 25 de Abril, de repente temos um livro que foi publicado em 2024, 50 anos depois, com os mesmos ideais. É um bocadinho preocupante, não é? É aquilo que eu estava a dizer, as pessoas parecem que tipo, nasceram com a garantia da liberdade. No caso do Passos Coelho, não, acho que o Passos Coelho tem mais de 50 anos, por isso. Ok, ele devia ser criança na altura do regime ditatorial. Não importa. Como é que é possível alguém pensar que estes ideais ainda funcionam, quando já foi comprovado que não funcionam? Mas, enfim, o melhor foi a livraria que aceitou recebê-los, né? Porque uma coisa ainda é a editora publicar, que já vai uns grandes 31 aí. Mas o melhor disto tudo é de facto existir de facto, não importa. É existir mesmo um sítio que se predispõe a recebê-los, a falar do livro e a dar tempo de antena ao livro. Quer dizer, pronto, a livraria também onde isto foi lançado, eu tenho um episódio caricato com ela. Não tenho assim... não morro de amores por aquela livraria. Se quiserem um dia contar esta história. Por agora isto fica por aqui. Então, eu tive acesso ao livro do Passos Coelho. Não vou dizer como, né? Não comprei, atenção. Não comprei. Digo já aqui, eu não o comprei. Eu consegui ter acesso a ele sem dar um tostão a eles, ok? Como é que consegui? Não vou dizer como é óbvio, eu tenho as minhas fontes. Então, alguns certos que eu tirei deste livro, que foi assim os que me chamaram mais a atenção e que se calhar resumem um bocado o que é que este livro fala e se calhar vai matar um bocado a curiosidade das pessoas que o querem ler, porque sendo ou não isto foi falado em quase todos os meios de comunicação. É um tema que está um pouco na berra e a curiosidade é muita. E o problema depois às vezes do marketing dos livros é exatamente esse, é que nós como leitores, eu pelo menos falo por mim própria, que quando um livro é lançado, sei lá, olha, agora por exemplo se vai sair o novo livro do Aquaria da M.G. Ferry, uma coisa nada a ver. Mas ele vai sair e está tudo outra vez. Do mistério é sempre lançado à volta do mistério de ok, o que é que o livro vai dizer agora? Isto é a parte 2 do primeiro livro, o que é que vai dizer? E depois a curiosidade, como costuma dizer, a curiosidade matou o gato, né? E este livro é exatamente a mesma coisa que no caso é o Aquário, apesar de não ter alguma coisa a ver com a outra. A M.G. Ferry, eu não estou a dizer que és igual ao Passos Coelho, tem calma. Estou a dizer que as pessoas ficam tão curiosas para saber o que é que está lá dentro que acabam por comprar. E depois, o que acontece quando acabam por comprar? A editora e as pessoas que escreveram este livro ganham lucro. E pronto. E depois estes ideais ganham lucro e pronto. Então, vamos lá aos certos. O primeiro certo que eu tirei é assim uma frase muito curta. E é mesmo como se fosse um grito... Eu pelo que eu percebi, é tipo uma espécie de um grito de guerra.
que é Falta Cumprir a Família, Falta Cumprir Portugal. Ou seja, o livro foca-se muito também nesta ideia da família. Família. E, ok, muitas pessoas podem pensar, ok, mas sim, a família é importante, é a maior base, é a nossa maior base. Malta, mas não é esta família que eles estão a falar. Eles estão a falar da ideologia da família tradicional portuguesa. Ou seja, a família com um chefe de família, que normalmente era homem e era o mais velho de casa. A mulher sendo o suporte do homem, sendo a esposa que está predisposta a satisfazer todas as necessidades do homem, e os filhos que são submissos e obedientes e super bem comportadinhos. É este tipo de família que eles falam, que cada vez dizem mais que em Portugal esta ideia é cada vez mais desatualizada e que as pessoas cada vez respeitam menos. É pá, normal, amores, os tempos avançaram. Outra que eu tirei daqui foi... esta fala sobre religião, que também é outro tema que eles falam muito num livro, que é: os piores ateus não são os que não creem em Deus, mas são os que descreem no homem. O dominador comum e de muitas das disfuncionalidades familiares e sociais é, de facto, a mais profunda descrença no homem e a sua capacidade de amar. Mais uma vez temos aqui misturado a família com a religião. Estão a ver assim uma coisa parecida? Lembram-se que o lema de Salazar era Deus, Pátria e Família? O que é que a gente já falou aqui? Família? Check. Deus? Check. Portugal? Estado? Nação? Pátria? Check. Pronto. Para bem entender, uma palavra basta, não é verdade? E então, para aqueles que estão a pensar mais uma vez, de onde é que eu tirei isto? Eu volto a repetir, eu não comprei o livro, está bem? E por fim, eu deixo a minha citação preferida, no que isto ainda vai. É um bocado engraçado. Porque quando eu estava a ler isto, fiquei, ok, isto toca a mim. Que é para os book talks e bookstagrammers, porque eles falam dos influencers digitais. Ok, que a gente não se identifica muito como influencers. Identificamos mais assim como criadores de conteúdo. Mas eu acho engraçado esta frase, este pequeno trecho. Isto nem pode ser uma frase, não é? Porque isto diz assim: os atuais influencers digitais, espalhados nas redes sociais e mais recentemente também nos órgãos de comunicação social, em nome de uma pretensa de liberdade, fomentam a desorientação das pessoas através da exaltação do instinto do prazer e do desejo. Deixa um minuto para pensarem. Está assimilado, ok. Não foi um minuto, foi assim uns segundinhos. Epá, nem consigo pensar numa maneira de como é que eu hei de comentar esta frase. É que imaginem, eles falam que os influencers desorientam as pessoas. Agora os influencers viraram o diabo que está a desviar a malta para os pecados do desejo e do prazer. Só falta, também está, literalmente só falta estar isto aqui escrito. Eu, por enquanto, não fui desorientada por ninguém e nem desorientei ninguém. Só para avisar que eu não me considero influencer, considero-me uma criadora de conteúdos. Eu, por enquanto, ainda não desencaminhei ninguém, nem desorientei ninguém. A única coisa que eu fiz foi dizer às pessoas a incentivar a leitura através de críticas e recomendações e dar a minha opinião sobre o mundo literário e sobre as coisas que me rodeiam. Pá, se calhar é isso que os incomoda, eu dar a minha opinião, porque se calhar não vai meter em contra deles, né? E depois, ainda fala que aumenta o instinto de prazer e de desejo. Então este livro não faz o mesmo? Na parte do prazer não digo, mas do desejo digo, como já referi há bocado. Com esta polémica toda de ser um livro super polémico, falar sobre coisas que não lembram ao menino Jesus, em pleno 2024, eles também então estão a desviar as pessoas. Não, pera, quer dizer que a conversa deles é que é a certa. Eles é que estão a guiar as pessoas, é como no filme do Feiticeiro de Oz. Nós somos os outros passeios. O Passos Coelho deve ser o passeio amarelo. Eu estou com medo, não é medo, porque não tenho medo de dizer o que penso, porque felizmente ainda vivemos numa sociedade livre. Mas pá, esta gente é um bocado maluca da cabeça e ainda me fazem alguma coisa. Pronto, se não aparecer no próximo episódio já sabem o que é que se passou, não é? Foi uma apagadinha da direita. E atenção, eu não estou aqui a mostrar, se calhar vai mais saltar também que este episódio, como está muito focado na política, mas também quero mostrar que o mundo dos livros também é afetado exatamente por isto mesmo. E não vamos mais longe, temos um livro que foi publicado a falar sobre estes ideais, como eu já referi. Mas vale a pena ressaltar que em nenhuma parte deste episódio eu dou a minha opinião. Eu só comento as coisas que
que eu acho que são coisas comuns e que conseguem ser olhadas por qualquer pessoa e não dou a minha opinião política, por isso podem estar a pensar, ela está aqui a dizer que é contra os de direita, que é não sei o que mais. Não, malta, eu estou completamente neutra. Se há coisa que me ensinaram é que a gente deve ser neutro e não mostrar a nossa opinião. Eu podia dizê-la aqui, mas para quê? Eu acho que a minha função, pelo menos enquanto comunicadora e que estou a comunicar com vocês, é dar as informações e os factos para que vocês consigam se reencaminhar e criar a vossa própria opinião. Porque se eu for dizer aqui a minha opinião, vocês vão se pôr tipo, não, ela tem bué da razão, vou seguir exatamente o que ela diz. Ou então, ela não tem razão nenhuma, eu não vou mais deixar de ouvi-la. Não, eu só falo e precisamente neste episódio, eu só falei de coisas que realmente aconteceram, de factos. Estas frases que estão aqui estão realmente no livro. Quem o tem pode confirmar isso, e quem não o tem, das duas uma. Ou arranjam bons contactos como eu não quero dizer, ou vão comprá-lo, pronto, ou vão comprá-lo, ou então vão folhear lá à livraria, também dá. Ou vem um episódio enquanto estou na livraria a folhear, pronto, é a solução que eu vos arranjo. Bom, depois de tanta citação e assim da minha breve explicação, vamos resumir e chegar às conclusões deste especial. Escrito por linhas tortas. Como é que eu poderia resumir isto tudo? Há 50 anos, pessoas saíram à rua para terem os seus direitos de volta. A partir daí, a nossa sociedade avançou e muitos outros direitos foram conquistados. Mas percebemos que os ideais do regime salazarista continuam bem vivos. E cabe nós escolhermos deixar que eles avancem ou continuar a lutar pelos direitos que outras pessoas lutaram, para que eles não sejam tirados. Hoje, eu sei que o episódio foi um pouco sério e se calhar para alguns foi um bocado secante, mas eu senti necessidade de falar disto, especialmente depois de ver o lançamento do livro do Passos Coelho, que na verdade nem sequer é o livro dele, ele é só co-editor ou co-escritor, porque pelo que eu percebi, aquilo é um conjunto, pelo que eu vi, aquilo é um conjunto de autores que escreveram vários textos sobre várias coisas e o Passos Coelho só editou aquilo e juntou tudo num livro só. Por isso, pronto, eu não vi por acaso nenhum capítulo lá que ele tenha escrito, se estiver enganado, digam-me, eu não vi lá nada que ele escreveu. Vi que foram escritas por outras pessoas, mas lá está, o nome do Passos Coelho vende, como é óbvio. Mas isto tudo para resumir que eu vi aquele livro e pensei, estamos tão próximos de uma data que nos mostra que pessoas saíram à rua para combater estes ideais, e em pleno 2024 estes ideais estão de volta em pleno horário nobre num telejornal a mostrarem o lançamento desse livro. E atenção, eu não estou contra os jornalistas fazerem isso, porque eu acho que, como eu disse, acho que nós estamos aqui, comunicadores, jornalistas, seja o que forem, para dar às pessoas a informação que elas precisam para criarem a sua própria opinião, como é óbvio. Claro que há pessoas que olham para aquele lançamento e se calhar pensam, como é que é possível? Não concordo. E há outras que se calhar dizem, olha, isto é que era, volta lá aos velhos tempos. Pronto, são coisas diferentes, são opiniões diferentes e que remédio nosso ter de as respeitar. Mas, só para dizer que o meu nome é Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e deixo-vos a pensar. E, malta, bom fim de semana. Tchau, tchau! Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.